Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Viagens Modestianas. E a nossa viagem de hoje é sobre representação de um conjunto. Então, se você caiu aqui nesse vídeo, nessa aula de paraquedas, a gente recomenda que você assista a nossa aula anterior a essa. E como ter acesso a essa aula, você vai ter clicando no link que está aparecendo nesse momento no card. Então, como a gente pode representar um conjunto? Primeiro, vamos ver como a gente pode escrever um conjunto. Por enquanto, a gente vai ver nesse vídeo de 3 maneiras. Pode ser que em algum momento a gente precise apresentar alguma outra maneira, mas nesse vídeo, nessa aula, a gente vai ver de 3 maneiras. Por enumeração, ou seja, nomeando seus elementos entre chaves e separados por vírgula ou ponto e vírgula. Então, acompanhe os exemplos. O conjunto A é formado pelos elementos Chile e Equador. Observa que para separar os dois elementos eu usei uma vírgula. Nesse caso, no conjunto A, há a descrição dos elementos Chile e Equador. No conjunto N, você vê os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, infinito à direita, todos separados por vírgula. Então, no conjunto P, você também vê os elementos separados por vírgula. E eles têm uma característica em comum aí, assim como no conjunto A, assim como no conjunto N, que a gente já vai verificar na próxima situação. Nós temos também aqui, vou apresentar para vocês, o conjunto M, formado apenas por um elemento, Mercúrio. Nesse caso aqui, nós não apresentamos a separação por vírgula ou ponto e vírgula, porque o conjunto M apresenta apenas um elemento. Então, nesse caso, você simplesmente olha os elementos, vamos dizer assim, enumerados, nomeados. Então você não vê, não nota nenhuma propriedade, nenhuma característica, nenhuma condição a ser colocada, a ser satisfeita. Então, esse aqui é o primeiro caso que você tem, certo? Que a gente está trabalhando nessa aula, que você pode representar um conjunto. A gente também pode representar um conjunto por propriedade, ou seja, quando todos os elementos de um conjunto, e somente eles, possuem uma certa propriedade, quando todos os elementos de um conjunto, e somente eles, satisfazem a uma condição, ou mesmo atribuindo uma característica comum a todos os seus elementos. Geralmente utilizamos o símbolo tal que. Então, esse tracinho que você está vendo meio inclinado, a gente lê tal que. Acompanhe os exemplos. Conjunto A é formado pelos elementos X, tal que X é país da América do Sul, que não faz fronteira com o Brasil. Aqui a gente está descrevendo a propriedade do conjunto A. Então, se você não sabe quais são os países ou qual é o país, volte o vídeo um pouquinho, que a gente falou no primeiro caso quais são os países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil. Lá a gente estava enumerando eles, nomeando, colocando o nome dos elementos, vamos dizer assim. E aqui a gente está o quê? Descrevendo uma propriedade. Então, por meio da descrição dessa propriedade, você consegue observar ou compreender ou entender ou até mesmo escrever de uma maneira direta quais são os elementos do conjunto. Observe o conjunto N. É formado pelos elementos X, tal que X é número natural. Então, esse conjunto aqui, você já deve estar bem familiarizado, se você já estudou conjuntos numéricos alguma vez na vida. Então, se você não lembra qual é, não tem ideia do que seja esse conjunto N, a gente recomenda que você volte o vídeo, porque agora há pouco a gente falou sobre os seus elementos. O conjunto P é formado pelos elementos X, tal que X foi presidente do Brasil. Então, eu acredito que pelo menos um você deva conhecer, um elemento desse conjunto P você deva conhecer.
E se você não lembra de muitos deles, a gente recomenda que você volte o vídeo. E nós temos aqui um conjunto M, que é formado pelos elementos X, tal que X é metal encontrado na natureza no estado líquido, nas condições normais de temperatura e pressão. Essa frase, condições normais de temperatura e pressão, você deve ouvir falar bastante quando você estuda química ou física ou alguma ciência relacionada. Então, é importante a gente colocar, porque o mercúrio, que no caso é o elemento desse conjunto aqui, que a gente descreveu agora há pouco, só que a gente não tinha colocado a propriedade. A gente só colocou o mercúrio, que poderia ser um planeta, inclusive, né, do sistema solar. Então ele é um metal encontrado na natureza no estado líquido, nas condições normais de temperatura e pressão. Então nós temos uma terceira representação, vamos dizer assim, que é por diagrama, ou seja, através de linhas simples, fechadas, conhecidas como diagrama de Venn. É uma visualização geométrica do conjunto. Então, como seria? Observa aqui o conjunto S. Então, dentro do conjunto, vamos dizer assim, dessa linha fechada, desse diagrama de Venn, nós temos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é uma outra forma de representar um conjunto. Nesse caso aqui é o conjunto S. Não confundir com o conjunto dos números naturais, porque a gente não está dando nenhuma referência aqui que, no caso, os elementos continuam a crescer cada vez mais. A gente colocou apenas que é até o número 8. Então é um conjunto finito, coisa que a gente vai ver mais à frente nas nossas próximas aulas. Nós temos aqui o conjunto M, representado apenas pelo elemento mercúrio, mas observa que aqui eu representei através de um diagrama, não representei por meio de chaves, como foi representado anteriormente. Nós temos aqui o conjunto A, onde ele é formado pelos elementos Chile e Equador. Então, novamente, nós não temos aquela representação por meio de chaves, e sim através de diagramas. Vamos dizer assim, visualização mais geométrica do conjunto, como a gente acabou de descrever. Aqui a gente está visualizando o conjunto como se fosse algo assim mesmo, um objeto, não apenas imaginando. Então, essa representação ela vai ser muito importante em umas aulas que a gente vai ter mais à frente, quando a gente estiver falando de operações de conjuntos. E se você gostou da nossa aula, a gente vai deixar esses momentos finais como reflexão. E caso você tenha interesse em assistir uma aula somente sobre conjuntos, a gente recomenda que você clique agora nesse link que está aparecendo aí no card, e aí você vai ter uma aula somente sobre conjuntos. Caso você tenha interesse em verificar essa aula dentro de um conteúdo muito estudado dentro do primeiro ano do ensino médio, a gente recomenda que você clique agora nesse link que está aparecendo no card. E caso você tenha interesse também em estudar esse assunto, no caso essa aula, dentro de, vamos dizer assim, uma playlist somente do ensino médio, ou seja, ela vai estar dentro de conteúdos relacionados entre si, mas somente a nível de ensino médio, você clica aqui nesse link que está aparecendo. Desde já a gente agradece a sua atenção e te encontra na nossa próxima aula. Valeu!